A gente segue ainda nesse assunto para que você possa compreender um pouco mais e ouvir algumas traduções a respeito desse cenário da PEC dos precatórios. Então, chamamos agora para a nossa conversa ao vivo aqui na CNN Brasil o especialista em economia e sócio da Valor Investimentos, Johnny Vargas. Tudo bem, Johnny? Bem-vindo, viu? Tudo bem, muito bom dia, Elisa, Rafael, bom dia. Bom dia. Nós temos aqui também em nossa tela a Priscila Yazbek, a nossa analista de economia. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Que vai fazer, então, parte dessa entrevista. Muito bem, Johnny, para a gente conseguir compreender esse cenário de maneira geral, a votação de uma PEC tinha uma data agendada e acabou mudando a data, mas mesmo que essa data tenha mudado, as discussões nos bastidores envolvendo até que ponto essa PEC pode ir adiante, até que ponto pode não ir, permanecem. Então, a gente quer ouvir a sua opinião. De que maneira você acha que deve ir adiante esse assunto da proposta de emenda à Constituição dos precatórios? Bom, a proposta vai adiante de qualquer maneira. O governo não tem muita opção. Ou se vai hoje, ou se vai na próxima quarta-feira. É só uma questão de acordo entre as lideranças. Mas o governo precisa realmente abrir espaço para cumprir o propósito dele. Né? Há discussões aí se há a melhor forma através da PEC dos precatórios. Existiam alternativas, talvez, para arrumar espaço no orçamento. Mas o governo preferiu por essa via. Vai ser votado, ou vai ser hoje, ou vai ser na próxima terça-feira. Agora, Johnny, essa alteração que foi feita, especialmente no cálculo do teto fiscal, desconstrói de uma vez o nosso arcabouço fiscal, como vocês costumam dizer, ou há um excesso de pessimismo nessa análise? Olha, eu acredito, nós avaliamos aqui que quando a gente olha o valor que o governo precisa para pagar o Auxílio Brasil, por exemplo, que era mais ou menos da ordem de 30 bilhões de reais, e comparamos isso com o que a gente produz em termos de país, o PIB do ano passado fechou em 7,4 trilhões. 30 bi é pouco, perto de 7,4 trilhões. A gente está falando de 0,5% do PIB, né? Mas a questão não é essa, a questão é a credibilidade. Você mina a credibilidade. Nós estabelecemos uma regra para esse teto para ser cumprido em 2016 e agora, desde lá, a gente não consegue, o governo sempre apresentando déficit fiscal ano após ano e agora arrumando uma contabilidade criativa, digamos assim, para arrumar espaço para pagamento para o Auxílio Brasil e outras despesas. Então, o grande problema é a credibilidade perante aos organismos internacionais, aos investimentos que poderiam ser atraídos pelo país, mas dessa forma aí a gente vai ter que pagar uma conta que vai ser via aumento de inflação, e ontem o Banco Central já deu uma resposta importante aí, sinalizando o que está por vir, né? Nós vínhamos num ritmo aí de 1% de aumento na taxa de juros, subimos aí o tamanho do passo, fomos para 1,5% e já sinalizando mais um aumento de 1,5%. Então, isso aí aumenta o endividamento público e, seguramente, aí, eu acho precipitado dizer que nós acabamos com o teto de gastos, mas abrimos uma brecha para que isso possa acontecer definitivamente lá na frente. Johnny, queria te perguntar sobre, saindo do lado fiscal, sobre a questão da economia, porque o auxílio emergencial acaba agora em outubro, o que deve ter em novembro e dezembro é um reajuste de 20% do Bolsa Família para 17 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 20 milhões de pessoas que estavam recebendo algum tipo de benefício vão deixar de receber. Isso se soma a uma inflação que está subindo muito e uma taxa de juros mais elevada. Como que fica esse aspecto da economia, o consumo, a população, diante desse impasse em relação ao Auxílio Brasil? Bom, nós temos que avaliar que o Auxílio Brasil, pelo menos durante o ano de 2022, vai colocar R$400 aí, de renda para um contingente de 17 milhões de famílias. Outro ponto importante é que a gente também está enxergando um aumento na geração de empregos de carteira assinada. Então, esse ano, no acumulado, nós já temos 2,5 milhões de criação de empregos. É um dado positivo, é uma massa salarial importante, é uma massa de renda importante que
capitaliza a economia, mas o que vai travar o crescimento de fato é a taxa de juros. Bastante restritiva, fazendo com que os empresários pensem 2, 3, 10 vezes antes de fazer um investimento em máquinas, antes de fazer uma contratação. O ritmo da geração de empregos deve dar uma arrefecida, acreditamos, porque a taxa de juros vai restringir essa tomada de decisão, e não precisa nem falar que na ponta do crédito, na ponta do consumo também vai surtir efeitos. Até então, o ciclo de aperto monetário que se iniciou em março agora vai começar a fazer reflexo. E esse ciclo de aumento que nós estamos começando a passos mais largos vai começar a refletir lá em meados de 2022. Vai chegar em algum momento... Eu queria só aproveitar esse gancho para fazer uma última pergunta rapidinha. Você está falando sobre os efeitos negativos que a alta dos juros terão na nossa economia, né? Então, crédito mais caro para a pessoa física, crédito mais caro para a pessoa jurídica, o emprego, se aumentar, não vai ser na necessidade que nós estamos precisando. E nós estamos aumentando a taxa de juros para conter uma inflação que acontece muito por causa de aumento da energia elétrica, crise hídrica. A taxa de juros tem pouca influência sobre isso, né? Para não dizer nenhuma. Aumento dos combustíveis, preço internacional do petróleo, preço dos alimentos. Me parece que, se não é maior a responsabilidade do dólar no aumento do preço dos alimentos, talvez seja tão grande quanto um eventual aumento da demanda. Então, é esse o remédio mesmo que a gente tem de usar para controlar a inflação? Quer dizer, a gente vai deprimir ainda mais uma economia que já está deprimida, que precisa de impulso, e vamos aumentando a taxa de juros sem sinal de que a inflação está cedendo, porque a taxa de juros tem pouco efeito sobre as razões do aumento da inflação. Então, não sei, para quem é leigo como eu, parece não fazer sentido. Então, eu queria a explicação de um especialista como você. A questão do câmbio que você citou agora é o mais relevante, né? Quando você tem a credibilidade do país minada, o investidor sai do país, sai em dólares. Então, tem uma perspectiva da gente ter, no curto prazo, uma saída de dólares, e isso deve aumentar a inflação dos importados. Então, a gente vai ter aí uma manutenção da inflação em níveis mais altos. Tem a questão dos combustíveis, tem essa paridade aí da questão da Petrobras, que acompanha os preços, né, da gasolina, enfim, o preço do petróleo no mercado internacional. E isso aí acaba refletindo em toda a cadeia produtiva no país. O que vai dar uma atenuada na inflação, e a gente espera que no ano que vem a gente tenha uma queda nos preços, é a acomodação da oferta, como você citou, no mercado internacional. As cadeias produtivas devem se normalizar, e o aumento dos juros em algum momento deve começar no segundo semestre do ano que vem a provavelmente atrair entrada de dólares no país, mas aquele dólar especulativo, infelizmente não vai ser o dólar produtivo, né? Então a gente tem aí uma situação para 2022 mais sensível, mais complicada. Existiam outras saídas para evitar essa proposta da PEC dos precatórios, né? E posso citar rapidamente aqui: se tivéssemos votado a reforma tributária, por exemplo, abriríamos espaço de 6,5 bi no orçamento. Reforma administrativa, abriríamos espaço de 30 bi. E o fim dos subsídios para alguns grupos empresariais, mais 40 bi. Aqui a gente já teria 76 bilhões de reais, ou seja, suficiente para abarcar o Auxílio Brasil e outras despesas obrigatórias, emendas parlamentares, aumento do fundo eleitoral, que é bastante discutível nesse ano de 2022. Então, teríamos alternativas viáveis, sim, Rafael, mas, infelizmente, não foi essa a opção que o governo optou. Enfim, foi uma saída eleitoral, porque não podemos descartar, não podemos esquecer que o governo não tem muitas opções para tentar uma reeleição, a não ser tomar medidas mais populares como essa. Johnny Vargas, especialista e sócio da Valor Investimentos. Obrigada, viu, Johnny, pela gentileza de vir aqui e traduzir um pouco esse cenário, esse emaranhado entre Banco Central, Governo Federal, Ministério da Economia, Auxílio Brasil, parlamentares, enfim. Obrigada pela missão, viu? Bom dia.
Exal Investimentos. Muito bom dia.